palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te rogar, Senhor Deus, nessa hora, que o Senhor ilumine nossa mente e coração, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja nessa hora, ó Deus, trazendo a mensagem que é Tua, que é da Tua palavra, que é da história que vivemos. Tudo isso venha, Deus, ao nosso coração. E, Pai, muda a nossa vida, conforma-nos, ó Deus, a Jesus, instrui-nos, ó Deus, e nos mostra, ó Deus, o quanto somos privilegiados e dia a dia temos a boa mão do Senhor ao nosso lado para avançarmos na caminhada. Senhor, que nessa noite possa haver transformação da nossa vida, que possa haver, ó Deus, mudança de fato, que possa haver salvação, se assim é, do Teu querer, que o Senhor transforme-nos para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, ontem a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil celebrou 164 anos da sua existência aqui nessa nossa terra. É interessante pensarmos que nesses nossos dias, muitas vezes isso passa de uma forma tão irrisória, talvez desprezada. E alguns do nosso meio, dentro do nosso arraial, às vezes nos dizem: isso é saudosismo, trazer essas questões, porque nesses nossos dias as coisas são tão corridas que a gente vê pouca celebração e gratidão a Deus por isso. No entanto, quando nós falamos de solidez de uma instituição, a gente recorre ao tempo que ela está organizada. Você recorre à experiência dos médicos que te operam. Ele tem tanto tempo de serviço, tem sabedoria, já fez isso tantas vezes. Você recorre às instituições financeiras de acordo com a solidez que elas podem representar em retorno. Você recorre a conselhos de pessoas que são realmente experientes. A gente deveria olhar assim para a nossa igreja e ver o que Deus já fez nesse tempo todo de caminhada, que nós estamos nessa nação e a partir dessa nação em tantas outras. Mas hoje também, usando então o fim de semana, é Dia dos Pais, uma data sugestiva. E, irmãos, eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo. Hoje pela manhã recebi um presentinho da minha filha, daqueles que são confeccionados na escola. As crianças, motivadas lá pelos professores, geralmente fazem as suas lembrancinhas. E aí eu abri o meu presente e aí vinha junto com a lembrancinha uma frase: Pai, pise firme, porque eu estou seguindo as tuas pegadas. E eu li aquilo e eu fiquei pensando comigo mesmo: tá certo que essa frase não é da minha filha, que não sabe ainda nem ler, nem escrever, e nem tem noção do que está ali, mas alguém me enviou uma mensagem através disso. E eu fiquei pensando durante um tempo: será que eu posso dizer que estou construindo de fato alguma coisa que vai deixar para os meus filhos um terreno firme, que eles possam crescer, possam ver um exemplo, possam talvez um dia contar para os seus filhos que obtiveram ensino, ou educação, ou boas lembranças. O que eu, como pai, estou deixando para os meus?
E o que você, pai, e agora, por que não, o que você, mãe, deixa de legado para os seus? Ou está construindo para os seus? Nessa noite, queridos irmãos, a partir do texto que nós lemos e a partir de um pouco da vivência que eu creio que esse texto trouxe para aquele que é considerado o pai da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu gostaria de refletir com você sobre a pergunta: como vive o servo de Deus? Como vive a serva de Deus? Como nós, irmãos, construímos nossa história olhando para esse texto e aprendendo um pouco com as palavras que o Senhor nos trouxe através do apóstolo Paulo? O texto que você tem nas suas mãos, ele está imerso no momento em que Paulo está avisando contra os falsos mestres dos seus dias. E não só dos seus dias, mas aqueles que viriam após aquele tempo e que, tempo atrás de tempo, estão presentes nessa nossa caminhada, vivendo as lutas que nós temos debaixo de uma humanidade afetada pela queda, pelo pecado. E quando você começa a leitura desse texto, o início do capítulo 3, Paulo ainda está terminando no primeiro verso aquilo que ele está discorrendo no segundo sobre o exemplo de Jesus e nós devendo segui-lo. Mas a partir do verso de número 2 aí na Bíblia, você vai ver que Paulo inicia um período dizendo: acautelai-vos, observem o que está acontecendo nos seus dias. E ele diz: acautelai-vos, tenham cautela dos cães, daqueles que são maus obreiros, é o que ele continua, daqueles que estão buscando com que vocês tenham certos comportamentos que podem até parecer religiosos, mas não são. Ele diz a falsa circuncisão aí. E aí, querido irmão, irmã, Paulo continua desenvolvendo esse período, e aí ele vai dizer que para ele, no verso 7, era lucro viver confiando na sua carne, mas ele considerou perda tudo isso por conta de uma grande mudança que veio na sua vida, que é a mudança de estar em Cristo Jesus. Se nos versículos de número 4, 5, 6, Paulo poderia dizer: olha, eu poderia até confiar na minha carne, porque já fiz tantas coisas de acordo com a minha linhagem, de acordo com meu conhecimento religioso e a obra que eu fazia, de acordo com o zelo, verso 6, eu, perseguidor da igreja. Mas antes, o que eu me esmerava, o que era a minha luta, o que era o meu desejo, eu considerei isso perda, porque Jesus entrou na minha vida. Verso 8, ele reafirma: considero tudo perda por conta do que há de sublime em conhecer Jesus. Porque quando ele entra na minha história, de fato eu aprendi que grandeza é servir a Cristo. E assim, ele vai desenvolvendo, irmãos, dizendo que ele tem um alvo, ele tem uma perspectiva a seguir. E nos versos de 12 a 16, ele vai nos mostrar algumas questões que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Como vive o servo, a serva de Deus? Como viveu aquele que é o pai do presbiterianismo no Brasil? O que ele deixa de legado para tantos presbiterianos que hoje há nessa nação? E de acordo com isso, irmãos, como nós podemos espelhar essa situação nos nossos dias e que vão gerar frutos para o futuro? A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, está aí no verso de número 12. O servo de Deus, ele vive, em primeiro lugar, obtendo e fazendo crescer os seus projetos pessoais. O texto diz: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas ele diz agora: eu prossigo para conquistar o que também fui conquistado por Jesus Cristo. E aqui, querido irmão, querida irmã, eu acho lindo que o apóstolo Paulo coloca que ele tem um objetivo muito claro para a sua vida. Ele tem projetos pessoais, e nós vamos não apenas nesse texto, mas vendo em muitos outros textos, que o apóstolo Paulo, em meio à sua perspectiva de ser um missionário, um servo do Senhor, um pregador, um plantador de igreja, alguém que fazia tendas quando havia necessidade financeira, Paulo, em meio a isso tudo, ele coloca aqui e acolá os seus planos
particulares, os seus desejos também. Quando escrevendo aos Romanos, no fim da carta, ele fala, olha, tenho desejo de ir até a Espanha, e então nessa trilha eu quero estar com vocês, quero revê-los, e nós vamos compartilhar algumas bênçãos juntos. Quando nós vamos lendo, irmãos, no livro de Atos, o propósito de Paulo, ele está com uma direção já fixada, alguma coisa resolvida a fazer, porém ele tem um entendimento da voz de Deus, dizendo, não, vem aqui para Macedônia e ajuda-nos. E aqui, irmãos, nesse texto, Paulo está trazendo algo que eu e você poderíamos olhar e nos perguntar e entender de fato como é que anda a nossa vida. Paulo diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, não é apenas a minha vontade, o meu querer, mas quando Jesus entrou na minha vida, ele colocou outros propósitos que agora são os propósitos que dirigem a minha caminhada. Eu continuo sendo Paulo pregador, eu continuo sendo Paulo zeloso, mas Jesus me conquistou para algo. E o meu objetivo agora é conquistar esse alvo para o qual eu fui conquistado. Pergunta para que eu e você possamos pensar, você, querido irmão e irmã, tem noção de por que Jesus te chamou para Ele? Você tem noção de para que Jesus te salvou? Você tem noção, querido irmão e irmã, que você tem uma missão nesse tempo? Uma missão a ser realizada nessa sua vida, nessa sua família, nos seus relacionamentos com a sociedade. Você tem noção que Jesus te conquistou para algo e você precisa não apenas discernir o que é isso que Jesus te fez, mas para que Jesus fez tudo isso? Fato que talvez a gente possa olhar para a vida de um jovem que em 20 de janeiro de 1855 ele registra no seu diário: hoje é meu aniversário, faço 22 anos, é hora de fazer reflexões morais sobre o meu aniversário. Bem, para ser honesto, eu devo preocupar-me em chegar aos 22 anos e estar vivendo com tão poucos propósitos. 22 anos, há cerca de 168 anos, é diferente de 22 anos hoje, a gente sabe disso. Mas o fato é que aqui um homem de 22 anos, não mais um menino, mas um homem percebe na data do seu aniversário que embora ele já estivesse com uma idade adulta, embora já estivesse em meio a uma formação, caminhando dentro do direito, embora já estivesse longe da sua casa, porque aos 19 anos ele sai para fazer a sua vida caminhar, crescer, estabelecer seus propósitos. Mas ele, ao fazer seu aniversário, em 20 de janeiro de 1855, ele se vê como alguém que não tinha propósitos muito claros da sua caminhada. Para que eu sirvo? Qual é a minha história? Criado dentro de um lar protestante, criado dentro de um lar com muitos irmãos, já vivendo a sua caminhada, mas ainda sem entendimento do que era, de fato, o motivo da sua vida. É interessante, queridos irmãos, que quando o servo de Deus começa a perceber os seus propósitos pessoais, a sua vida ganha o que hoje os chamados gurus modernos dizem para você, uma meta. Você ganha objetivos, você começa a estabelecer um quadro e entende, é para lá que eu tenho que ir, é ali que eu tenho que chegar. Irmãos, não obstante Simonton nesse momento aqui celebrando suas 22 primaveras, ainda não ter esse entendimento, o fato é que nos meses seguintes ele começa não apenas a vislumbrar as coisas, mas começa sim a ter uma procura, a estar mais na presença de Deus, a ser submetido às pregações do seu tempo, e ele começa então a ter um molde para a sua caminhada, ele começa a ser desafiado a assumir um compromisso com Deus.
Se você quiser a fonte dos textos que eu estou te falando aqui sobre ele, leia o livro O Diário de Simonton. Um livro que vai te ajudar não apenas a ver como um líder de uma grande denominação hoje, nos seus dias não havia nenhum tipo de vislumbre de grandeza, de impacto numa sociedade, mas por obediência a Deus, começa a se voluntariar e caminhar, e Deus não apenas recebe aquela doação, aquela entrega, mas Deus começa a moldá-lo e também a fazer a partir dele grandes transformações nesse nosso país. Os meses vão passando, irmãos. E eu li para você um trecho do dia 20 de janeiro, no dia 6 de maio daquele mesmo ano, ou seja, 4 meses depois, 6 de maio, nós lemos assim: hoje, domingo, com mais 22 pessoas, fiz uma aliança pública com Deus para ser seu, no tempo e na eternidade. Aliança essa que jamais deverá ser rompida. Cheguei a esse passo através de muitas dúvidas e desalentos. Veja que Simonton não é nenhum super-herói. Simonton não é nenhum que, de repente, como nós temos ouvido nesses nossos dias, percebe algumas coisas sobrenaturais e ali, amedrontado ou talvez elucidado, ele muda. Não. O que ele diz é, em meio de muitas dúvidas e desalentos, mas agora, em grande parte, desapareceram. Eu penso que começo a ser e sentir que é meu grande privilégio sentar à mesa e lembrar-me de seu grande amor com o qual, ou pelo qual, ele me amou até aqui. E agora, antes do final desse dia, quero deixar escrito para poder ler e reler o compromisso que hoje voluntariamente assumi com Deus. Talvez Simonton estivesse descrevendo uma festa da colheita numa igreja em Nova York. Talvez Simonton estivesse se lembrando dos companheiros da sua juventude que ali estavam com ele professando a fé, ali sendo recebidos como membros daquela comunidade. E olha que interessante, irmãos, o registro que ele faz dos compromissos que ele faz com Deus. Ele diz: eu professei arrependimento pela minha vida passada, que agora fica lá atrás, e me empenhei em renunciar a cada pecado, público ou secreto. Segundo, eu deliberei no temor a Deus cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra e estudar essa palavra em oração sincera, para que eu seja guiado ao bom entendimento dela. Terceiro, eu renunciei a qualquer outra esperança de segurança e declarei minha confiança na livre e imerecida graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Agora olha o quarto. Eu assumi os votos feitos por meus pais, quanto a mim em minha infância, para ser do Senhor e fazer de seu serviço o supremo objetivo da vida. Esta é a minha aliança. Simonton honra seus pais, que na infância o levaram a confiar em Deus, o levaram para o batismo. Simonton não apenas honra no sentido de começar agora a trilhar por si só a vida evangélica, mas Simonton confia que biblicamente seus pais colocaram diante de Deus um compromisso. Irmãos, nós estamos falando de mais de 160 anos. Quando muitos hoje ainda estão se perguntando, pais que se afirmam crentes, será que eu devo colocar meu filho sob o batismo? Será que eu posso confiar nessa aliança? Meu filho ainda não tem condição de responder. Como a minha filha também não tinha condição de escrever uma frase que trouxesse tanto impacto no meu coração. Porém, eu observei a mensagem
E eu sei que eu tenho que trilhar um caminho firme e que de fato ela vai seguir minhas pegadas. Querido irmão, irmã, Simonton confessou que foi conquistado. E agora ele vai lutar para conquistar aquilo para o qual Jesus o conquistou. Assim como o texto de Paulo. Mas a questão não para por aí. Porque ele é recebido, é membro da igreja, mas ainda naquele ano, 1855, Simonton está sendo exposto a uma série de sermões proferidos pelo Dr. Charles Hodge, que era e ainda é hoje um dos maiores nomes da teologia, e era então professor de um dos mais afamados seminários da sua época, o seminário de Princeton, em Nova Jersey, ali onde está a Universidade de Princeton também, que é tão afamada até hoje. E ali, querido irmão, ouvindo um sermão, entendendo, ele se vê chamado agora para algo mais profundo em sua caminhada. Ele se vê chamado para fazer conhecido o nome de Jesus, agora como alguém que se dedicaria exclusivamente a isso. E Simonton, então, irmãos, ele faz algo que, quando eu e você entendemos que temos projetos pessoais, a gente vai ver que Simonton nos ensina algumas coisas dentro dessa linha. Quando temos projetos pessoais, irmãos, claros, nós nos equipamos para realizar esses projetos. Simonton passa 4 anos estudando, obtendo crescimento e se torna um pregador. Quando ele ouve, no início de 1859, 4 anos depois, sobre os projetos e objetivos da Junta de Missões de Nova York, ele atende ao chamado. Ele pergunta sobre nações aonde poderia servir, e ele ouve dos seus líderes que havia um lugar chamado Brasil. Nesse lugar, ainda não havia nenhum missionário presbiteriano, embora ele não soubesse disso, mas um pouco antes já havia chegado aqui no Brasil um outro missionário vindo da Europa, fora presbiteriano, mas já não estava mais nos arraiais presbiterianos, que era Robert Calley. Mas Simonton, entendendo a necessidade, percebendo que tinha uma missão, Simonton se vendo, irmãos, dentro dos seus projetos, já capacitado, imbuído, ele diz: eis-me aqui, eu vou para lá. E eu quero compartilhar com você, querido irmão, que não é que você tenha que ser um pastor, um pregador no sentido mais estrito da palavra. Mas o fato é, dentro dos seus projetos pessoais, a profissão que você, jovem, está almejando, aonde entra Jesus nela? Dentro da sua paternidade, querido irmão, querida irmã, que se gasta durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta, onde entra um momento para que você invista em crescimento daqueles que vêm após você? Queridos irmãos, nessa nossa sociedade, onde estão os nossos planos pessoais em demonstrar também para aquelas pessoas com quem convivemos que nós temos não uma nuance de Salvador apenas para as coisas momentâneas, mas de fato entendemos o propósito que Jesus nos chamou para agora, mas também para a eternidade, para esse momento, esse tempo, para esse ano de 2023. Mas também para o tempo que o Senhor nos permitir até que Jesus venha. Onde estão os teus projetos pessoais, queridos? Onde está a sua vida, querido irmão, quando olha para Jesus? E embora você ore a Jesus quando você está num perrengue no emprego, você ora para Jesus quando há algo problemático na sua saúde, você ora por Jesus quando você tem uma dificuldade no seu casamento, mas aonde está Jesus quando é a sua vez de dizer: o meu sonho é esse, o meu plano é esse, eu estou cursando tal coisa? Onde está Jesus nos seus projetos pessoais? Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ainda não chegou o final, as coisas não estão completas, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo
para um alvo. Não um alvo qualquer, mas um alvo de fato, que está claro para mim que é o alvo da minha vida. Como vive o servo e a serva de Deus, querido irmão? Desenvolvendo seus projetos pessoais, se equipando para eles. Mas a história de Simonton e a vivência de Paulo nos mostra que num segundo momento o servo de Deus também vive com o suporte mútuo, com a ajuda, com o companheirismo de outros, com a irmandade de muitas pessoas ou poucas pessoas. O verso de número 15 do texto que nós lemos, Paulo agora traz a perspectiva não mais de si mesmo, mas ele começa o verso de número 15 agora mostrando uma coletividade que estava com ele naquele tempo. E essa coletividade perpassa os tempos e chega até nós hoje. Porque quando ele vai qualificar esse todos aí que você lê na Bíblia, ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E quando ele traz essa expressão, somos perfeitos, nós precisamos qualificar o que Paulo está dizendo aqui para entender o que eu e você podemos fazer uns pelos outros. A expressão perfeito aí no seu texto, irmãos, vem de um vocábulo grego que significa propósito, alvo, meta, objetivo. A expressão teleios. Então Paulo está dizendo, todos nós que estamos imbuídos nesse mesmo propósito, todos nós que ouvimos a palavra de Jesus, que é aquela assim, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, ele não está falando da perfeição no sentido de que você não tem nenhum defeitinho, nenhuma marca, nenhuma aresta, e Deus então é o modelo disso. Não, Paulo está dizendo, sede perfeitos, ou seja, cumpram o seu propósito, como o vosso Pai cumpriu o propósito em Cristo Jesus de salvar vocês. Então vocês que têm um propósito, que têm definido algo muito claro de que é o seu objetivo de vida, ajuntem-se uns aos outros e possuam o mesmo sentimento, a mesma vontade, a mesma disposição, o mesmo hábito de um fortalecer o outro para que todos avancemos dia a dia nessa nossa caminhada. E se você está aqui nessa noite e puder olhar ao seu redor, veja quantas pessoas próximas a você. E aí eu quero colocar uma situação. A maioria de nós aqui afirma crer e servir a Jesus. Eu não posso dizer por todos. Mas veja que Paulo qualifica todos então que somos aqueles que têm esse propósito de vida, que estamos entendendo que temos que caminhar, que há um objetivo, que nós devemos buscar de fato aquilo para o que nós fomos conquistados. Nós devemos ter esse mesmo sentimento. E ele ainda diz, se porventura vocês pensam de outra forma, Deus é tão bom que vai esclarecendo, vai trazendo clareza para você à medida em que as coisas vão acontecendo. Paulo talvez esteja nos mostrando aqui, irmãos, de uma forma bela, qual é um dos papéis da igreja na nossa vida. E aqui eu preciso trazer para você uma questão. Observa desse nosso tempo, irmãos, quantas igrejas estão mais focadas em oferecer alguns espetáculos de emoções, de catarse, de talvez aquele momento de extravasar e colocar para fora. E perceba uma igreja que há 164 anos não é uma igreja que é pautada em exibir seus templos. Não é uma igreja que é pautada em grandeza de audiovisual, espetáculos de música e luz. Não é uma igreja, irmãos, naquela que você entra e aqui um grupo vai se apresentar para você. Ao contrário. A característica da IPB, queridos irmãos, é que o louvor é que todo mundo tem que cantar. É congregação, é congregacional. A característica da igreja presbiteriana, meu irmão, é você olhar na fronte do seu irmão, da sua irmã, e nenhum de nós aqui é maior do que o outro. A questão da nossa igreja, se você for de norte a sul nesse país, irmão, irmã, é uma igreja que valoriza a cooperação entre os seus membros. É uma igreja em que você tem grupos de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças.
É uma igreja que valoriza a questão de que é um grupo que serve em medidas sociais, há um grupo que serve em medidas espirituais. Então, do mesmo jeito que há um amor sem reservas que vai lá fora falar do amor de Deus, orar por pessoas, há um grupo de intercessão que fica aqui dentro orando pela igreja. E isso, irmãos, é algo tão restrito nesses nossos dias. E muitas vezes, irmãos, nós reclamamos e ponderamos sobre a igreja, porque nós achamos que as pessoas estão cegas e não nos veem nesse lugar. Mas se você acordasse, se você tivesse realmente um tempo para parar e pensar, você ia ver quanta questão você pode ajudar e ser ajudado aqui. Você ia ver quanto lugar tem para você servir a Deus. Você vai ver, querido irmão, que Deus envia pessoas para estar do teu lado. E talvez os seus olhos estejam fechados. Como é que isso acontece na vida de Simon? Você vai perceber, querido irmão, olhando para a história, Simonton chega aqui no Brasil depois de 3 meses de viagem. Ele chega em 12 de agosto de 1859 e ele escreve no seu diário algumas das coisas mais belas, tentando descrever as montanhas que você conhece hoje como Pão de Açúcar, tentando descrever a baía onde o navio está chegando para ancorar. Ele está maravilhado com a terra que ele começa a observar na manhã daquele dia, 12 de agosto. Mas ele chega sozinho. Ele chega sem ninguém. Ele chega falando inglês, num lugar onde colônia portuguesa, a maioria absolutíssima não conseguia se comunicar em outro idioma. E Simonton se vê muitas vezes sozinho. Isso não é obstáculo para que ele desanime de trabalhar, mas a providência de Deus é tão grande. 1 ano depois, 25 de julho de 1860, quem chega para ajudar Simonton? O cunhado. Olha que benção. Você que às vezes reclama do cunhado dentro da sua casa, ele pode ser uma grande bênção na sua vida, não é verdade? Estou vendo alguns cunhados já celebrando isso aqui. Irmãos, Alexander Latimer Blackford e Elizabeth, agora chamada Blackford, a irmã de Simon, chegam para ajudar o missionário. Eles vêm, queridos irmãos, para orar com ele, para fortalecer, para trabalhar. Blackford era pastor também, havia se formado. E ali, irmãos, no Rio de Janeiro, ele era o auxiliar, era o companheiro, era o enviado por Deus para estar ali, fortalecendo aquele trabalho. O que acontece a partir de então, querido irmão, para que a gente não se demore aqui, é que as primeiras igrejas são fundadas. A primeira igreja presbiteriana no Brasil organizada é de 12 de janeiro de 1862, 3 anos depois quase que Simonton havia chegado. É o que nós chamamos hoje de catedral presbiteriana ali no Rio de Janeiro. Embora no presbiterianismo não haja catedral, porque não há uma cátedra, um bispo ou coisa assim na nossa denominação. Mas ali a primeira igreja é organizada. E juntamente, irmãos, com Blackford, a gente vai ver chegando outros missionários, como George Chamberlain, que chega também em 1862. Chamberlain, para que você tenha um dado histórico, juntamente com a sua esposa, é o casal que em 1870 iniciam a chamada Escola Americana em São Paulo, que você tem hoje conhecida como Mackenzie, Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, Chamberlain, Blackford, outros que vão se dispondo, outros que vão sendo convertidos. Essa turma, então, chega para cuidar de Simonton, para estar com ele. E ali, irmãos, nós vemos as coisas caminhando. A primeira igreja presbiteriana em São Paulo é organizada em 5 de março de 1865, 3 anos depois da igreja do Rio de Janeiro. Logo depois, uma igreja organizada na cidade de Brotas, no interior de São Paulo, 13 de novembro de 1865, e ali, já entusiasmado, aquele grupinho de missionários se junta. Opa, temos 3 igrejas, vamos formar o presbitério. E era formado então o presbitério chamado de Presbitério do Rio de Janeiro, que foi organizado em São Paulo no início
de dezembro de 1865. Na primeira reunião do presbitério, é ordenado o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, o ex-padre José Manuel da Conceição, que é ordenado em 17 de dezembro de 1865, o primeiro pastor protestante no Brasil. Nossa igreja é uma igreja que tem história, que tem caminhada. Muitos de nós, irmãos, acham que é tolice conhecer a história da igreja. Muitos de nós, ao olhar essa história, pensam que ela é tão remota e tão distante que não faz diferença para nós hoje. No entanto, nós vemos os nossos jovens irmãos se deliciarem em leituras como de grandes psicólogos, líderes, coaches dos nossos dias. Quando nós vemos best-sellers da atualidade, a gente vai vendo, por exemplo, um Jordan Peterson da vida, né? E as pessoas amam, mergulham, e de fato é bom. Quando nós vemos líderes da administração, como Peter Drucker, quando nós vemos líderes da sociologia falando, coisa boa. Mas quando você lê a sua história, de entender por que esse lugar está aqui hoje e por que nós nos reunimos aqui hoje, irmãos, nós deveríamos olhar e ver, Deus abençoou a nossa chegada até aqui através de muitos irmãos. Isso deveria trazer para o meu coração e para o seu coração que se Deus fez isso até aqui, será que Ele não pode continuar fazendo através de você? Será que Ele não pode continuar fazendo através de mim e da minha família? Será que Deus mudou, irmão? Onde está a nossa fé? Onde está o nosso incentivo aos missionários de hoje? Onde está, irmãos, o nosso companheirismo? Onde estão os Blackford, os Chamberlain? Onde estão aqueles que junto conosco cerram fileiras para a caminhada avançar? E voltando para o texto bíblico, enquanto Paulo escreve da prisão, um companheiro entrega a carta. Enquanto Paulo diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele tinha um Timóteo apoiando, pregando, cuidando de igreja. Ele tinha Lucas consigo, era um médico, mas era também o seu amanuense que registrava a experiência. Enquanto o apóstolo Paulo, irmãos, escreve para mim e você, hoje lermos palavra de Deus, Deus levantava gente ao lado dele. A minha pergunta, encerrando esse ponto, é: quem você tem ao seu lado na igreja? Talvez você possa se olhar e ver, pastor, eu tenho estado solitário. Mas eu vou modificar um pouco a pergunta: de quem você é companheiro na igreja? Quem olha para você, querido irmão, querida irmã, e vê em você um suporte, um apoio, alguém presente? É verdade que nós falhamos muito como igreja. Mas é verdade também, irmãos, que todos nós poderíamos dar uma melhorada. Todos nós poderíamos ser um pouco mais companheiros. E se tem algo que ninguém, absolutamente ninguém hoje pode recorrer, é: eu não tive como falar com o irmão. Porque esse negócio que você tem aí, talvez a Bíblia nem tenha vindo, mas tem algo com você aí que basta você tocar e vão aparecer centenas de nomes com quem você pode conversar. Centenas de nomes com quem você pode mandar uma mensagem. Centenas de nomes por quem você pode orar. O servo de Deus, então, ele vive num suporte mútuo, numa situação de irmandade. Não apenas os seus projetos pessoais, mas a questão de ele ajudar e ser ajudado. E isso basicamente passa pela igreja. Querido irmão, um terceiro ponto que nós aprendemos nesse texto de Paulo. O servo de Deus, ele também vive com a disposição de correr riscos. Com a disposição de que muitas vezes ele vai para o desconhecido. Pela questão de que não sabe o que vem no dia de amanhã. E é verdade que nós vivemos num mundo que, extremamente acovardado, sempre foge das lutas, sempre quer o caminho mais fácil,
sempre quer se esconder quanto pode. Mas, querido irmão, veja, é o servo de Deus que está sendo levantado aqui, e ele, por graça, por presença de Deus, ele não tem receio do que possa vir no outro dia. Ele não tem receio de desbravar lugares. Querido irmão, olhe para os versos 4 em diante do seu texto aí, até o verso 11. Porque Paulo vai mostrar para nós, irmãos, discorrendo, que ele poderia se basear, se esconder atrás daquilo que ele já tinha antes. Porém, ele larga todo o seu passado, ele não confia nos seus títulos, ele não confia na sua linhagem especial, cidadão romano. Nada disso para Paulo é suficiente para ele dizer: não, eu não vou pregar, não vou falar, eu vou ter medo. Ao contrário, Paulo avança e diz: eu estou perseguindo o meu alvo. Querido irmão, Paulo estava preso quando escreve a carta que nós lemos hoje. Paulo sempre mostra, irmãos, o quanto foi exposto a perigos, sejam eles intelectuais, sejam perigos físicos, nas suas viagens, no contato com as pessoas, naqueles que não queriam ouvir o evangelho. Quando nós olhamos para a vida do nosso missionário, irmãos, ele viveu muitos e muitos riscos. Um país novo, sem condições de saúde e recurso da sua terra natal. Aquilo então era andar para trás. Eu sair daqui, com o progresso que nós temos, e pregar o evangelho num lugar onde eu não sei se vai ter um plano de saúde para mim que me acolha, se vai ter algum tipo de recurso para um fim de semana, um cinema, alguma coisa para eu me divertir. Não, isso não é uma coisa que eu desejo para mim nem para minha família. Mas em 1863, aquele homem, querido irmão e irmã, ele está ainda solteiro, vivenciando a prática do evangelho. Ele estava desbravando, fazendo viagens, num tempo em que para você sair e viajar 450, 500 quilômetros do Rio de Janeiro a São Paulo, você vai de navio, você vai enfrentando tudo aquilo que há de dificuldades nos seus dias. E aqui a gente vai entrar num terreno tenso na vida de qualquer homem, qualquer mulher. Em 1863, Simonton sai de férias depois dos primeiros anos aqui. Quando ele retorna para o Brasil, ele retorna casado. Ele já não vem mais sozinho, mas vem junto com Ellen, sua esposa. E a questão é muito rápida, porque Simonton vem casado, chega aqui, eles começam então a passar por um período de espera do bebê. E em junho do ano seguinte, 1864, nasce a primeira filhinha, Ellen Murdoch. Mas com o nascimento dela veio o falecimento da mãe. Um homem novo, um homem recém-casado, um homem que poderia erguer a sua voz e dizer: Deus, eu estou aqui para realizar a tua vontade e é isso que eu tenho. O servo de Deus, irmãos, ele está à disposição de Deus para correr os riscos, para correr as contrariedades. Por conta do ponto 2 que nós vimos, o apoio mútuo, o cuidado de outras pessoas. A pequena Ellen recebe o nome da mamãe. Ela vai ser criada por Blackford e por Elizabeth. Vai ficar longe do pai, vivendo agora em São Paulo. E o servo de Deus vai continuar a sua jornada consternado, vivendo muitas vezes as crises de alguém que perde alguém tão querido em tão pouco tempo, passando pelas lutas, irmãos, de talvez chegar à noite e solitário, dormir pensando: Deus, por quê? Mas ele não vai parar a obra do Senhor. Ele continua correndo riscos, ele continua se aventurando, e a obra de Deus, irmãos, depois do presbitério, ela ganha, através da vida de Simonton, em 1864, um jornal chamado Imprensa Evangélica. Nós temos exemplares desse jornal ainda hoje, dentro do Museu Presbiteriano, ali no estado de São Paulo. Nós temos muito acesso aos arquivos, às questões históricas, tudo isso à nossa disposição, porque às vezes a gente pensa que passa por lutas e passa sozinho. A gente pensa que ninguém talvez tenha passado o que passamos.
Mas quando nós vemos o servo de Deus acometido pela prisão 2000 anos atrás, pela perda da esposa 160 anos atrás, nós vamos vendo gente do nosso lado sofrendo e nós podendo ajudar, correr os riscos juntos. Isso é o chamado para a nossa vida. O maior perigo, talvez, irmão, irmã, vem no ano de 1867. Simon está com 34 anos. Enfrenta a malária. E em dezembro daquele ano, ele passa pela morte. Aqui nós poderíamos pensar, né? Tão jovem, tão trabalhador, tantas perspectivas. Mas veja como Deus faz as coisas. Em 8 anos de ministério, aquele homem deixa formado no Brasil o primeiro grupo de pastores da nossa nação, através de um seminário que ele organizou, chamado Seminário Primitivo. Aquele homem deixou um jornal organizado, um presbitério organizado, igrejas organizadas. Agora era a hora que o Senhor o chama, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você agora será recolhido para a igreja triunfante. Querido irmão, irmã, será que eu e você, hoje em dia, nós não temos tanto receio dos riscos que nós corremos, que às vezes nós vivemos um evangelho totalmente água com açúcar? Um evangelho que não te impõe nada. Um evangelho que não faz você acordar cedo ou dormir tarde. Um evangelho com que você não tem que ter relacionamento com ninguém. Um evangelho que você não conhece os membros da igreja que comungam com você da mesma fé. Irmão e irmã, será que nós olhamos para os riscos dos nossos dias e começamos a pensar: se eu falar nesse lugar, talvez eu seja mandado embora do meu emprego. Se eu falar de Jesus nesse lugar, os meus amigos não vão mais comigo para a balada. Os meus amigos não vão me ver como alguém aceitável. Se eu falar do evangelho, talvez o meu namorado ou a minha namorada me rejeita. E eu vou perder então esse príncipe ou essa princesa. Se eu falar do evangelho, eu não vou ter mais essa família que joga buraco comigo às quintas-feiras. Se eu viver o evangelho, talvez eu seja taxado de alguém retrógrado. Percebe os riscos dos nossos dias numa sociedade como a do Brasil? Tudo tão pueril. Tudo que nos amedronta, irmãos, e eu não estou aqui para tratar no sentido de julgar você. Mas quando a gente pensa em que alguém que, quando perde a esposa, vê sua filha agora morando muito longe, e ele vai ver esporadicamente aquela criança só nos primeiros momentos crescer. Alguém que está debaixo de um país que tem epidemias, e isso não faz com que ele volte para a nação mais avançada. É aqui que eu vou ter minha vida. O que faz o servo de Deus, irmãos, que consegue ser alguém que de fato coloca os seus projetos pessoais em dia, que tem companheiros com quem ele serve na presença do Senhor? O que faz com que um servo do Senhor, irmão, corra riscos em meio ao seu tempo? E esse é o último ponto que eu quero trabalhar com você. Como vive o servo de Deus? Ele vive uma confiança verdadeira em Deus e não em si mesmo. O verso 20 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Sabe, irmão, irmã, quando nós olhamos para algumas das declarações de Simon, a gente vai vendo o quanto aquele homem amava Jesus quando o seu ministério está caminhando.
Se lá no início ele tinha dúvidas quanto ao seu propósito de vida, no final da sua caminhada, o seu diário registra numa das frases em que ele escreve em dezembro de 1866. Se eu e você, ao olharmos a obra desse homem, nos admiramos, quando ele olha aquilo que havia acontecido consigo até então, ele diz assim: quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Por mais que houvesse feito, ele ainda se via devedor do Evangelho. Ele ainda se via alguém carente de ser empurrado, estimulado e vivendo para a glória de Jesus. Quando nós vemos alguns dos heróis, seja da história, a gente vai vendo que eles têm sempre um sentimento de que poderia haver mais. Schindler, quando vê a quantidade de pessoas que ele salvou do Holocausto, ele entra numa grande crise dizendo: eu poderia ter feito mais. Esse anel valeria tantas vidas, esse carro valeria tantas vidas, porque ele teve uma visão da grandeza daquilo que estava fazendo. Quando nós vemos Paulo, querido irmão, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não tenho nada que guardar agora para esse tempo, mas lá na frente o meu Deus vai trazer. A minha pátria não é aqui, mas é a pátria celestial. Querido irmão, onde está a nossa visão de futuro? Aonde os seus filhos, os meus filhos vão olhar e dizer: meu pai, o meu avô, os meus tios, eles me trouxeram e me colocaram aqui. Aqui aonde? Qual é o legado? Será que eles vão olhar para nós, irmãos, lá no futuro e dizer: eles trabalharam e construíram isso tudo aqui para que eu tivesse dinheiro? Será que é só isso? Onde estará o caráter dos nossos filhos? Onde estará a fé dos nossos filhos? Sabe, irmão, Simonton jamais teve um vislumbre de olhar para 2023 e ver que ele, ao chegar sozinho na Baía de Guanabara, veria uma igreja de cerca de 1 milhão de pessoas nesses nossos dias. Simonton jamais teve um vislumbre, irmãos, de quantos crentes já passaram pelas fileiras presbiterianas e hoje estão na glória com Deus. Desde a gente mais simples, mais rural, até intelectuais presbiterianos, gente que marcou grandes tribunas. Tudo que aquele jovem tinha lá atrás era o desejo de ser servo de Deus e servir ao Senhor. O servo de Deus vive confiança verdadeira em Deus. E quando Simonton morre, não fica o registro do que ele estava sentindo nos últimos dias. Não fica, irmãos, como estava a construção do templo que ele almejava ter para a igreja do Rio de Janeiro. Não fica o registro dos vizinhos. Mas hoje, em cada estado dessa nação, estamos os filhos, netos, bisnetos desse que foi servo do Senhor. Eu e você estamos aqui. E aquele homem que um dia trouxe essas palavras, ele nos chama, irmãos, para nós pensarmos naquilo que eu e você declaramos hoje. E eu quero encerrar essa palavra lendo isso aqui para você. Eu professei arrependimento por minha vida passada e me empenhei em renunciar cada pecado público ou secreto. Eu e você, irmãos, o que nós fizemos com os pecados de outrora? O que nós fazemos com os nossos pecados hoje? Renunciamos?
lutamos com eles. Como servo, serva de Deus, como nós agimos com o nosso velho homem, nossa velha mulher. Mas Simonton diz ainda: eu deliberei no temor a Deus cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra, estudar essa palavra em oração sincera, para que seja guiado ao bom entendimento dela. Querido presbiteriano, qual é a sua relação com a palavra de Deus hoje? Será que ela é um livro de autoajuda? Ela é um livro de consulta em momentos de aperto? Ou ela é de fato o seu molde de ensino, de entendimento e de vida? Qual é a sua relação em servir essa palavra? Mais ainda, eu renunciei a qualquer outra esperança de segurança. Onde está a nossa segurança nesses nossos dias, irmãos? Você, pai, cerca o seu filho para que nada nem ninguém possa se aproximar dele ou dela? Ou você confia que ensinando o seu filho na palavra do Senhor e orando por ele ou por ela, Deus vai guardá-lo a cada dia? E por último, Simonton diz: eu assumi os votos feitos pelos meus pais quanto a mim na minha infância, para ser do Senhor e fazer do seu serviço o supremo objetivo da minha vida. Esta é a minha aliança. Qual é a sua aliança com Deus, querido? Qual é seu compromisso com Deus? Qual é o meu compromisso com Deus? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estava no domingo passado? Qual é o compromisso que eu carrego? Queria te convidar a baixar sua fronte e orar. Você, pai, que celebra o Dia dos Pais hoje, parabéns para você. Mas a questão é quais as pegadas que seu filho vai trilhar. A de um pai valente em Deus, de um pai honrado no Senhor. Presbiterianos, parabéns pelos 164 anos de IPB. Quais as pegadas que nós estamos trilhando? Quais as pegadas que nós estamos dando? Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu venho te pedir, Pai, que o Senhor complete a tua palavra no nosso coração. Ó Deus, esses são dias desafiadores. Encoraja a tua igreja, Pai. Nos tira, ó Deus, da visão de gueto, de medo. A visão, ó Deus, de que tudo é grande demais e a gente não pode avançar. Senhor Deus, nos dá um entendimento que o Senhor deu ao teu servo lá atrás e que o Senhor tem dado, ó Deus, a muitos ainda nos nossos dias. Ó Deus, a família do fundador da nossa igreja, Pai, que abriu sua casa para o estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do presbítero Barbeto e toda a sua casa. Ó Deus, nos nossos dias, onde estarão, Senhor Deus, aqueles que abrirão o seu lar para a tua palavra? Nos nossos dias, Senhor, aonde estarão aqueles teus servos que de fato, ó Pai, vão dizer: eu não julgo ter alcançado tudo o que eu sonho, mas a cada dia eu estou prosseguindo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado. Senhor, em nome de Jesus, faz, ó Deus, correr nas veias da tua igreja, ó Deus, o sangue de Jesus. Faz correr, ó Deus, em nós a honra de ser crente, Pai. Faz correr em nós, ó Deus, um espírito destemido, que de fato, ó Deus, enxerga a glória que nós teremos na eternidade. Muito maior, ó Deus, do que qualquer glória que venhamos a ter nessa terra. Pai, muito obrigado pela vida de Simonton, de Blackford, de Schneider, de Chamberlain. Ó Deus, muito obrigado pela vida de José Manuel da Conceição. Ó Deus, obrigado por aqueles que construíram a história que hoje nós desfrutamos dela. De uma igreja tão grande, pujante, com hospitais, escolas, com creches, com orfanatos.
uma igreja, Senhor Deus, que está em todos os lugares dessa nação, e ainda há muito para chegar, ó Deus. Abençoa-nos a não parar essa caminhada. E, Senhor, para a glória do Teu nome, olha para o Teu servo, para a Tua serva aqui nessa nave, nessa noite. Senhor, cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a viver o Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, como pais, mães, filhos, irmãos, que sejamos crentes em toda a nossa jornada, para que o Teu nome seja honrado, ó Deus, e para que nós sejamos gente confiante, viva, gente que sabe o Deus em quem tem crido, e que amando o Senhor, ó Deus, não se omite diante desse tempo nosso. Ajuda-nos, Pai, porque precisamos de Ti, mas ajuda-nos também, ó Deus, para que nos lembremos que maior é o Senhor em nós do que aquele que está no mundo, mas que o Senhor também nos pede que nós avancemos, caminhemos, trilhemos os passos que Jesus deu para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome dEle, Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé.